Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. A oração que Deus ouve. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Esse texto mostra que havia nessa época um costume, uma cultura, que era o ofertório do incenso, que era o momento em que o sacerdote entrava no lugar santo para oferecer incenso. Quer dizer, era o costume que havia na época. Esse costume era por sorteio. Havia um sorteio e o sacerdote sorteado ele entrava então no lugar santo para oferecer o incenso. Zacarias foi o sacerdote escolhido nesse momento. Então ele entra no santuário, ele entra no lugar santo para oferecer o sacrifício do incenso, como de costume. Era tão comum na época de Zacarias que não havia no coração dele nenhuma expectativa de que algo diferente pudesse acontecer, porque era rotineiro, entrar, oferecer, sair. Foi quando algo diferente então acontece. Olha só o versículo 12. Quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. Sua oração foi ouvida. É nisso que eu gostaria de frisar com você. A sua oração foi ouvida. Olha que interessante. A nossa oração, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz que ela mobiliza os céus a nosso favor. A oração, ela faz com que os céus intervenha sobre a terra através dela, através da oração. Havia um cenário tão comum que ninguém esperava nada do que já era normal acontecer. Até que nesse cenário se introduz o quê? Um anjo. O anjo vem e se mostra a Zacarias porque Zacarias orou. A oração de Zacarias fez com que o anjo aparecesse. A oração é tão eficaz, tão poderosa, que move os céus e a terra. Olha que interessante. Talvez você esteja vivendo sua rotina diária, costumeira, entra dia, sai dia, semana após semana, e nada muda. O cenário continua o mesmo, problemas, dificuldades. Zacarias poderia ter entrado no lugar santo da mesma forma, como de costume, sem esperar muita coisa, sair, porém, naquele dia, naquele momento, ele se depara ao anjo. Ele usa um elemento diferente naquele dia, a oração, e o anjo aparece. E a oração faz com que esse anjo recebesse ordem de Deus para que fosse até Zacarias e lhe dizer: olha, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. E o que você pediu, você recebe a partir de hoje. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quer quebrar a sua rotina de problema e dificuldade a partir de hoje, então comece a aplicar a oração. Você quer que as coisas comecem a acontecer favoráveis a você? Paz, saúde, prosperidade? Então comece a ser uma pessoa, comece a ser um pai de oração, uma mãe de oração, comece a ser um marido de oração, uma esposa de oração. Se torne uma pessoa de oração e você vai ver céus e terra se mobilizar para atender ao seu pedido e fazer com que a sua alegria seja completa. Até o próximo vídeo.